Boa noite. Vamos entrar, gente. Chega mais. Começarmos. Estivesse em nós. O radar? Beleza. Meu Deus. Dá um suporte no telão ali. Tudo bem, irmãos? Vocês estão bem? Estava eu lembrando aqui, enquanto eu dei uma pincelada no violão aqui, olhei para minhas pernas, eu lembrei de uns amigos que foram ministrar na igreja aí esses dias atrás, e aí ele falou assim, os meninos mandou, se você não colocar uma gravata aí, um blazer lá, eles não deixam você subir no altar, não. Aí eu olhei para mim e falei, imagina eu de bermuda, o que ia acontecer? Você ia falar que eu estava perdido, né? Vocês estão bem? Pai, gente, graças a Deus, mais um dia, cafezinho tá uma delícia, né? Tá fresquinho, pronto para a gente adorar, aprendemos mais da palavra de Deus. Quero lembrar que eu tenho um filtro lá atrás, lá na mesa de som, me acompanhando para saber se eu vou errar. Então vamos orar, gente, brincadeira. Pai, nós te agradecemos por essa noite, pela sua presença, que nós queremos a sua presença nesse lugar, Deus. Queremos aqui hoje abrir o nosso coração para esse estudo, Deus, sobre a igreja. Queremos ser uma igreja diferente, Pai. Queremos dar exemplos, Pai, dar exemplos de uma igreja correta, Pai, uma igreja que faça a sua vontade aqui nessa terra, Jesus. Para isso nosso coração está aberto para aprender mais de Ti, Deus. E queremos dizer aqui que estamos dispostos e disponíveis para o Seu reino, Deus, para sermos instrumentos do Senhor nessa terra, Jesus. Receba a nossa adoração, Pai, nosso louvor, e fale conosco, Deus, em nome de Jesus. Nós te amamos, Deus. Somos gratos, Pai, pelo Senhor, Pai. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra expirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o teu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra
faz andar sobre as águas. Oh, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Me traz à tona pra respirar e me faz sobre as águas. Sim, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Mais uma vez, pra dizer que tu és o rei. Oh, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, amor e misericórdia, justiça, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmar em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora.
a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aplaudir, irmão. Amém. Glória a Deus. A palavra está com o pastor Igor. Aleluia. Amém, irmãos? Paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém? Mais uma noite aqui juntos para a glória de Deus, para aprendermos mais da palavra do Senhor, nos edificarmos, nos equiparmos, prossegamos em conhecer cada vez mais o Senhor. Queria agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu esforço de podermos estarmos aqui juntos, adorando o Senhor, aprendendo mais do Senhor. Amém, irmãos? Nós estamos falando sobre a igreja num contexto geral, lógico, não tudo de uma vez, né? Nós vamos levar algum tempo para falar tudo. Estamos separando por blocos, mas falando de um contexto geral, né? Da etimologia do nome, da geografia, da história, da funcionalidade, da essência, do propósito, tudo e todas as coisas que sejam atribuídas e ligadas à igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Amém? E a aula passada nós falamos sobre o nome igreja, né, o termo igreja, a sua etimologia. Usamos o texto de 1 Timóteo 3,14. Já abre aí, Daiane. No bloco 1, a parte 1, nós falamos da etimologia do nome e seu principal propósito. Nós falamos do significado do nome gramaticalmente no original, como ele se aplica, o tempo verbal, e falamos um pouco também do propósito da igreja aqui na terra. E assim nós vamos continuar. Vou dar uma breve repassada para nós nos acharmos e vamos seguir. Olha lá, nós usamos o primeiro texto como um texto base, o texto de 1 Timóteo 3,14, que diz assim, ó: escreva essas coisas a vocês, esperando ir vê-lo logo. Mas se eu demorar, no caso poderia acontecer alguma coisa, ele poderia demorar, mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus. Irmãos, vamos parar aqui rapidão só para a gente esclarecer alguma coisa aqui. Essa palavra devemos, ela vem do verbo dever. Preste atenção lá, falamos, ó, essa carta vai lhe dizer como devemos agir. Devemos vem do verbo dever, ou seja, como se Paulo estivesse falando assim, é uma obrigação, obrigado a cumprir. Então essas recomendações que Paulo ia passar era uma obrigação de Timóteo e dos líderes da igreja cumprir na igreja. É muito interessante, nós não podemos passar por cima dessa parte gramatical que nos ajuda a enriquecer o contexto de verdade. Ó. Mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como. Ele não quis dizer que a carta ia ser algo sugestivo. Ó, eu vou lhe mandar uma carta endereçada a você, Timóteo, mas é algo sugestivo. Vê aí o que você acha, dá uma filtrada, pondera, vê se é bacana e você aplica da seguinte forma. Não era algo sugestivo, não. Era algo que era obrigado a cumprir.
não abria brecha para ser contestado de uma forma diferente. Não, era um dever a se cumprir. Mas se eu demorar, essa carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce, ou a coluna e o baluarte da verdade. Sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada na nossa religião. Algumas versões dizem na nossa igreja. Essa verdade é a seguinte: ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. Essa é a verdade da igreja de Cristo Jesus, o próprio Cristo. Irmãos, então esse aqui é um texto base que nós usamos para contextualizar aquela questão que nós falamos sobre aquelas pessoas que dizem que não tem a necessidade, que não, a igreja somos nós, não essa reunião, não essa congregação, não essa funcionalidade, não esse organismo, que somos nós, e sendo nós agimos da maneira que nós queremos como igreja. Nós temos a nossa própria ortodoxia, nós temos a nossa própria funcionalidade, nós não precisamos viver em comunhão com os irmãos, porque nós somos a igreja. Então esse texto já vai quebrando, minando um pouco essa teoria, porque aqui Paulo fala como devemos, ele não fala assim, ó, essa carta vai lhe propor algo, você vê se é benéfico ou maléfico, como deve agir individualmente cada pessoa representando a igreja. Ele não fala isso. Ele fala, essa carta é para você uma obrigatoriedade de como você deve agir na igreja. Então tem a igreja, qual é a coluna e baluarte da verdade. A coluna e o baluarte é a essência e o propósito da igreja. E nós falamos também sobre a etimologia do próprio nome igreja, que vem do grego eklésia, que significa reunião, congregação e ajuntamento. Só que essa palavra eclésia também, ele usa dois radicais gregos, separados da seguinte forma: ek e clésia. São dois radicais gregos que significa ek, para fora, e grego e eclésia, chamados. Então nós atribuímos também como chamados para fora. Esse é o significado do nome grego para eclésia. Mas se você for estudar toda a etimologia do nome, nós vamos chegar a um sentido fundamental, que o termo assembleia é o que mais se aplica nesse nome. Lógico, sem descontextualizar ou sem desconsiderar esse termo chamados para fora. Por quê? Não é porque nós somos chamados para fora, então a igreja é para fora do templo. Não, esses chamados para fora, irmãos, nós vemos lá fazendo uma correlação muito importante com o texto de João 10:10. Se eu não me engano, o 2 e o 3. Abre aí, Daiane. Eu não marquei aqui, mas eu acho que é o 2 e o 3. Então, os dois radicais gregos, ek, para fora, e eclésia, chamados. Então, são chamados para fora, que significa esse termo também. Mas então não tem nada a ver com congregação, não tem nada a ver com a igreja? Tem. Nós vamos ver que na aplicação bíblica nós vemos o mesmo sentido. Olha lá, ó, 10, o 11, 10, 11, vai lá. Tá, vamos começar do 11. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O 12. Um empregado trabalha somente por dinheiro, ele não é o pastor das ovelhas e não sabe por isso quando vem ver o lobo chegando e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O 13. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Próximo.
Eu sou bom pastor, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Estou pronto para morrer por elas. Próximo. Tem outras ovelhas, eu acho que... Deixa eu abrir aqui, eu acho que a gente começou muito adiantado. Deixa eu ver aqui. É o 2, João 10... O do 1 ao 2, você começou 10, 10, né? Não, pode começar do 2. Aí, ó, Jesus disse, eu afirmo a vocês, mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O 3. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas reconhecem a sua voz quando eles a chamam por nome e ele presta atenção. E ele as leva para fora, chamados para fora. Então, qual que era o significado também da igreja? Nos libertar das trevas, da maldição da lei, do paganismo, de todo o peso da lei e nos levar para outra instância na graça. Então, chamados para fora. Olha lá. E o porteiro abre a porta para ele, o bom pastor é Jesus, as ovelhas o reconhecem a sua voz, quando ele as chama pelo nome e ele as leva para fora do curral. O 4. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. E ele é quem? É o caminho, é a verdade, é a vida. É o único que pode nos levar a Deus. Por isso que quando ela sai para fora, quando em Cristo Jesus você é chamado para fora, chamado para outro estágio, sai das trevas, da maldição da lei, da inimizade com Deus, o bom pastor vai na frente. Quando elas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Esse também é um significado da palavra igreja, eclésia, mais aplicado como assembleia. Nós só aplicamos ele no coletivo, não conseguimos aplicar no individual. Eu sou igreja. Não, nós somos igrejas. Amém, irmãos? Nós falamos dessa parte da etimologia do nome para nós entendermos e como se aplica, que dessa forma vai ter mais facilidade de nós não interpretarmos errado e achar que nós conseguimos fazer igreja sozinho ou ser igreja sozinho, e isso nos dá uma ênfase para nós não vivermos em comunhão e termos um compromisso com o corpo, né? Mesmo no bloco 1, parte 2, nós falamos sobre a importância da reunião, Hebreus 10, 25. Abre rapidão, para mim dar uma passada bem rápido. A importância da reunião, Hebreus 10, 25. Qual a importância de nós estarmos juntos? Se não precisasse, se não tivesse a necessidade da igreja, não tinha necessidade da reunião. Se não tivesse a necessidade de nós nos reunirmos, não tinha necessidade da reunião. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir nossas reuniões. Em outras versões diz os nossos cultos. Assistir as nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. E ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Como que alguém anima uns aos outros sozinho? Como? Porque não há uma fragmentação de igreja. Não há uma igreja para Atos, para Mateus, para o Evangelho de Lucas, de Marcos, de João, de Romanos, de 1 Coríntios, 2 Coríntios. Não tem. Tem aplicações culturais diferentes, nós sabemos, mas não tem um princípio diferente para cada igreja. Não é porque para os hebreus a igreja tinha que se reunir e para outra igreja não precisava se reunir. Não. A Bíblia não vai ter essa controvérsia. Então, se lá está falando aos hebreus que para eles não abandonar o que era de costume, a reunião, os cultos, então era porque
é bíblico e há uma necessidade de nós nos reunirmos. Ainda mais, animemos uns aos outros. Como que você se anima sozinho? Como que alguém se anima sozinho? Os outros. E ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Aí a importância da igreja, de perseverarmos, de animarmos uns aos outros, de exortarmos, alertarmos para o fim. Tem os mais fracos na fé, os mais fortes na fé, os mais visionários. Nós temos de tudo na igreja nós temos. E um vai acrescentando ao outro para estar animando e mostrando, Jesus está voltando, precisamos nos manter firmes, não esmoreça, não desfaleça, persevere. Essa é a funcionalidade da igreja. E assim, irmãos, eu falei esses tempos atrás para o irmão, e eu não sei se eu falei, não. Na igreja há vamos se dizer, uma vitamina comparada com o corpo físico. Na igreja há algo que o cristão só encontra na igreja. Só encontra nessa reunião dos santos, nessa comunhão, nessa vivência. Assim como o corpo precisa da proteína, do cálcio, de todos os nutrientes para suprir, para desenvolver toda a funcionalidade do corpo, nossa parte espiritual precisa desses nutrientes que nós só encontramos na igreja. Nós não encontramos. Vive por um tempo, você vive sem esses nutrientes que nós não encontramos. Você vive por um tempo, mas daqui a pouco a sua parte física, toda a sua funcionalidade física vai começar a ter deficiências por falta desses atributos que nós só encontramos dentro da igreja. Por mais que o cenário seja triste, irmãos, por mais que o cenário igreja esteja corrompido, seja triste, e está tudo fora daquilo que Deus propôs, por mais que seja, nós só encontramos esses atributos na igreja que fortalece a nossa parte espiritual e sozinho nós não conseguimos. Amém, irmãos? Então nós falamos da importância da reunião. Falamos também, bloco 1, parte 4, falamos do templo. Abre aí 1 Coríntios 6,19. Falamos sobre o templo, que as pessoas elas interpretam essa palavra um pouco fora de contexto. Eu sou o templo. O Senhor não precisa mais estar num templo, Ele não precisa mesmo estar num templo. Então eu não preciso ir na igreja, porque eu sou o próprio templo. Não. A palavra templo encontrada aqui, o seu significado no original é santuário. Então nós não somos um templo comparado a um templo onde se reúne, nós somos um santuário. E santuário é a habitação de Deus. Nós não vemos na antiga aliança Deus habitando em um templo, Ele habitava em um santuário. Tinha o santo do santo, o átrio, a arca da aliança, tinha todo aquele ritual para a presença de Deus aparecer, permanecer naquele lugar. O santuário da presença. Não era num templo, era num santuário. Então nós não somos templos do Espírito Santo como uma tipologia de habitação e adoração. Não, nós somos santuários de Cristo, nosso corpo. Santuários do Espírito Santo. Por isso que ele fala para nós cuidarmos do nosso corpo, porque o Espírito é ciumento. Vamos ler lá. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Fala templo, mas se traduz no original como santuário. Algumas versões já falam santuário. Que vive em vocês, ele foi dado por Deus, o Espírito Santo. Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Porque essa palavra é usada para te mostrar que você não faz com o seu corpo o que você quer. Que o seu corpo tem dono. E ele foi comprado, foi pago um preço para ele ser a habitação do Espírito Santo. Seu corpo não foi feito para você explorar ele sexualmente ou para você... Qualquer coisa. Não foi feito para isso. O seu corpo foi feito, foi comprado, foi pago um preço na sua vida para ser santuário do Espírito Santo. Quando Deus ele fez Adão, a palavra fala que ele fez Adão a sua imagem e sua semelhança.
Mas isso não é no físico, irmãos. Porque alguém sabe definir a imagem e a semelhança de Deus? Sendo que Deus é espírito. Como que ele ia fazer a imagem e a semelhança dele, Adão, igual nós? Não, é na funcionalidade, na santidade, na fé, na perseverança. Da mesma forma, por quê? Porque Deus queria alguém com o mesmo pensamento, com a mesma funcionalidade, com os mesmos instintos para representar Deus naquele povo. Você acha que Deus parece com nós fisicamente? Não, irmãos, Deus é espírito. Então esse templo que a palavra fala é o santuário do Espírito de Deus. O Espírito precisava de algum lugar para habitar. Antes ele habitava em Jesus. Lembra quando Jesus se batizou e Deus falou: este é meu filho amado, e o Espírito desceu sobre Jesus, sobre um corpo? E quando Jesus foi ao céu, ele diz que o Pai ia enviar o mesmo Espírito, o Consolador. Quando o espírito de Satanás foi para enganar Eva, ele entrou em um corpo, o corpo da serpente. Quando Jesus expulsou os demônios daquele rapaz lá, os demônios pediu para ir para um corpo. Qual o corpo? Dos porcos. Então o intuito do corpo é para ser moradia do espírito. E essa é a funcionalidade dos nossos corpos, qual Jesus pagou um preço para ser o quê? Olha lá, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, ou o santuário, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Está querendo dizer assim, ó, vocês não fazem da vida de vocês, com o corpo de vocês, o que vocês querem. Vocês não fazem. Tem uma finalidade. Precisa ser santo. Então aqui nós falamos sobre a questão do templo físico e o santuário. Então você nunca deixa de frequentar a igreja dizendo que você, ou o templo, fala: eu não vou mais no templo, esse templo físico, porque eu sou templo do Espírito Santo. Não. Engraçado, vamos parar para pensar e tentar imaginar o Santo dos Santos, toda a tenda ali. Tinha só a Arca da Aliança, onde a presença de Deus habitava, entrava ali? Não, não tinha, tinha várias partes. Tinha o Santo dos Santos, o átrio do gente, tinha toda parte, irmãos. Se o templo fosse para a moradia do Espírito Santo, de Deus, não precisava as outras coisas. A arca ficava no templo lá e a presença de Deus entrava. Então, ou seja, essa parte física onde nós estamos aqui, ela só se torna santa, ela só se torna manifesta do Espírito Santo quando nós chegamos, adentramos e o Espírito Santo que habita em nós age neste local. Esse altar aqui não tem altar santo. Não tem a santidade, ela não é manifesta pela materialidade. Por ser o altar, ele é santo. Ou quem está aqui em cima. Não. Esse altar só é santo se quem estiver aqui em cima usando ele for santo. A igreja só é a reunião dos santos se quem se reunir for santo. Não tem espiritualidade nessas paredes. Aqui pode ter sido um terreiro de umbanda, pode ter sido uma boate, pode ter sido um ponto de droga, pode ter sido qualquer coisa que for, irmãos. Não importa. Quando nós nos reunimos como igreja para cultuar o Senhor, esse lugar se tornou santo. A santidade de Deus não é representada pela materialidade do físico, e sim pelo aquilo que habita dentro de nós. Então não tem igreja santa, é templo físico santo. Isso aqui só se torna santo
Nós temos toda a reverência, pelo menos tentamos, quando nós chegamos aqui, nos apresentamos ao Senhor, porque nós viemos aqui, como santos, reverenciar um Deus majestoso e grandioso. Por isso que nós temos toda a reverência, mas não por causa do lugar. Eu já vi pessoas chegar no altar e tirar o chinelo para subir, mas o chinelo é mais limpo que ela. Era mais fácil o chinelo subir e ela não, porque o chinelo que pisou na grama, no cocô, é mais limpo do que ela. E ela tira o chinelo para subir num lugar santo. Não, o lugar só é santo se ela for santa. Nada se torna santo se nós que usufruímos, que nós fazemos uso disso, não formos santos. Então, por isso que o Senhor fala sobre o nosso corpo, que nós somos moradia, santuário, habitação do Espírito de Deus que Ele mesmo nos deu. Ele mesmo nos deu. Então não existe esse negócio de não vir no templo, ou numa casa, ou qualquer outro lugar que caracterize uma igreja, uma reunião, porque você já é templo do Espírito Santo. Não, você é santuário do Espírito Santo. O bloco 1, parte 5, nós falamos sobre que a igreja não é comércio, que a igreja não vive de tendência e que ela não muda conforme a necessidade das pessoas. Demos o exemplo da farmácia, né? Que antes era só farmácia e hoje é conveniência e farmácia. Não é mais farmácia, né? Antigamente nós encontramos só remédio na farmácia, hoje nós encontramos muitas coisas. É mal? Tem problema? Não. Lá pode ter tudo, pode ter roupa, pode ter tudo. É um comércio. O comércio ele se adequa à necessidade, ao consumismo, às oportunidades. Ele se adequa. É assim que funciona e ele tem que se adequar. Porque eu conheço muitas pessoas oriundas do comércio que não se adequaram à modernidade, à tendência e ficaram para trás. Ficaram para trás. Então, o que acontece? A farmácia pode, irmãos. A farmácia era para vender remédio e ela pode vender outras coisas. Usamos de exemplos também o clube social, como o Campestre, o Harmonia, que o seu papel, o seu objetivo é oferecer lazer e bem-estar às pessoas, e as pessoas pagam para isso. Por meio de entretenimento e de seguir datas festivas. Ao final do ano nós fazemos uma coisa, no Natal nós fazemos uma, no Réveillon nós fazemos uma, no Halloween nós fazemos uma. Todas as datas, o clube social, recreativo, ele vai se adequando e vai oferecendo aquilo para os seus sócios, porque os sócios pagam para aquilo e o clube é para aquilo mesmo. É lícito, ele pode fazer. Mas usamos e fizemos um paralelo com a igreja, que a igreja não é dessa forma, que a igreja não muda, a igreja não se doutrina segundo a necessidade das pessoas, que as pessoas não podem confundir a igreja com a farmácia ou a igreja com um clube social, que aí a pessoa vem na igreja para ter entretenimento, para deixar de estar triste, para resolver um problema financeiro, para ser curado, qualquer outro bem-estar ou benefício que lhe agrade ou que lhe faça bem. Não é esse o propósito da igreja. A igreja não pode acompanhar a modernidade. A igreja pode acompanhar a tecnologia, mas não a modernidade. A tecnologia, desde que não quebre princípios e fundamentos. A igreja é fundamentalista. Rede social, a igreja pode usar para propagar o evangelho, para difundir o evangelho, para falar da sua agenda. O que altera na doutrina, nas características, na funcionalidade, no propósito da igreja? Nada. Agora, por as pessoas, nós vivemos em uma época tão consumista, irmãos, nós vivemos na geração consumista. Isso ensinado na escola, ensinado pelo governo, ensinado pelos líderes religiosos, o ser humano, ele virou uma máquina consumista. Hoje você compra um celular, você nem explorou todo o celular, já lançou outro novo. Você nem explorou aquele, já lançou outro novo.
E assim vai. Isso motiva as pessoas a estar consumindo. Consumista. Hoje nós vivemos de uma geração consumista em todas as áreas. E o consumismo, irmãos, é uma palavra oriunda do pragmatismo, que vem do utilitarismo. Tudo que é útil, tudo que me agrega, tudo que é fácil, tudo que me convém. E hoje é essa geração que nós vivemos. Só que na igreja, nós não podemos agir dessa forma. As pessoas querem consumir algo que elas estão buscando, que elas estão necessitando, e a igreja oferece. Sabe por quê, irmãos? Porque o cabeça da igreja, a coluna e o baluarte, ele é tudo em todos. Ele é suficiente, ele é completo. Nós achamos tudo em Cristo Jesus. E você sabe, pasmem, você sabe qual que é o maior propósito da igreja de Cristo aqui na terra, irmãos? Você acha que o propósito da igreja é em ser um lugar onde eu estou triste, mas vou ficar alegre, onde eu não consigo sorrir, na igreja eu vou sorrir, onde estou devendo e na igreja vou buscar essas soluções, onde meu casamento está sendo destruído e na igreja eu vou resolver. A igreja não foi constituída para isso. Você sabe qual que é o papel da igreja? Para que a igreja foi constituída e por que Cristo é o cabeça da igreja? Porque ele era o único que pode nos livrar da ira de Deus. É o único. E só através da igreja, através da palavra, através da verdade, através do cumprimento, nós podemos nos livrar da ira de Deus. Enquanto as pessoas ficam indo à igreja, procurando a igreja, achando que a igreja é um lugar onde se consome alguma coisa, onde satisfaz alguma coisa, elas deixam de entender que a igreja, qual Cristo é o cabeça, é a única forma de nós escaparmos de um Deus irado. É a única forma. Sabe por quê? Porque o cabeça da igreja fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ninguém consegue se conectar com Jesus se não se conectar com a noiva, se não se conectar com a igreja. Estão entendendo, irmãos? Se as pessoas entendessem isso, se as pessoas levassem a sério isso, elas amavam mais a igreja, elas valorizavam mais a doutrina, valorizavam mais Cristo, geravam mais temor nos seus corações. Por quê? Porque elas reconheciam a grandiosidade de Deus. Em João 3, eu acho que o 17 e o 18 para frente fala assim. O 16 começa: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E para aqueles que não crê, o que a palavra fala? Já está condenado. Não vai ser condenado. Já está condenado. Abre aí, Daiane, fazendo um favor, João 3. Porque quando Jesus perguntou para os seus discípulos o que as pessoas falavam que ele era, uns diziam você é Elias, João Batista, um profeta. E ele perguntou para os discípulos: e vocês? Quem vocês acham ou falam que eu sou? Aí Pedro tomou a palavra, vocês lembram, falamos disso? O Senhor é o Deus vivo, Filho de Deus. O que Jesus falou? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Como que não tem igreja, sendo que Jesus falou que ia edificar a igreja, né? Sobre essa pedra, ou seja, sobre o que Pedro proferiu, edificarei a minha igreja. Em cima do quê? Do reconhecimento que Jesus era Filho de Deus. Olha lá, porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único... Irmãos, o mundo não é o mundo global terrestre, tá? Porque a palavra mundo, na Bíblia, ela se encontra pelo menos 3 diferenças.
é aplicado de forma diferente pelo menos 3 vezes. O mundo global terrestre, o mundo pessoa, geralmente quando fala de mundo, fala também de pessoa, e o nosso mundo interior, as concupiscências, a forma que nós pensamos, que nós agimos e que nós aplicamos também se encontra como mundo. Aqui, porque Deus amou o mundo de tanto, ele está falando do mundo pessoa, porque Deus não ia amar esse mundo que jaz do maligno, que é governado por Satanás, o seu sistema, ia dar seu filho por esse mundo. Não, é o mundo pessoa. Porque Deus amou o mundo de tanto que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Irmãos, engraçado, não está aqui não, mas eu estou pensando aqui. Como que tem tanta gente que fala assim que é filho de Deus, né? Você já ouviu falar? Um monte de pessoa fala assim, eu não sou filho de Deus, né? Como que ele é filho de Deus, sendo que Deus está falando que ele deu o único filho lá? Vocês pararam para pensar ou não? Está entendendo que nós só nos tornamos filhos em Cristo Jesus? Antes nós somos criaturas de Deus. Nós só nos tornamos filhos de Deus a partir de Cristo Jesus. Porque olha lá o que ele fala, porque Deus amou o mundo que deu o seu único filho. O único é o quê? O único é um só, ele não tinha mais filho. Seu único filho. Para que todo aquele que crê, olha lá, não morra, mas tenha o quê? A vida eterna. Põe o 17. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo, não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, preste atenção. Mas quem não crê já está o quê? Julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Está entendendo, irmãos, qual que é o propósito da igreja, qual Cristo é o cabeça? A igreja só perde esse propósito se Cristo não for o cabeça da igreja. Não for quem instituiu, não for quem sustenta, quem rege, e se não for o noivo dessa noiva. Porque a igreja é caracterizada como a noiva de Cristo. Se ele não for o noivo dessa noiva, aí o propósito da igreja não é nos tirar da condenação e levar para a vida eterna em Cristo Jesus. Aí pode ter muitos outros propósitos. Mas a igreja, qual Cristo é o cabeça, qual ele é o noivo que vai vir buscar a igreja, o propósito da igreja é justamente isso. Para salvarmos da mão de um Deus irado. Salvarmos do jugo, do julgamento e da condenação. É esse o propósito da igreja. Pastor, mas na igreja nós não chegamos tristes, ficamos felizes? Nós não chegamos às vezes sem dinheiro e começamos a ganhar dinheiro? Nós não chegamos com o casamento arrebentado e melhoramos? Nós não chegamos fazendo uso de alguma substância que nos prejudique, não agrada a Deus e somos libertados? Lógico que sim. Em Cristo Jesus, vivendo a igreja, amando a igreja, como que nós não ficamos felizes? Como que nós não chegamos tristes num lugar e escutamos que Ele nos comprou, que o Espírito dEle habita em nós, que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Como nós não ficamos felizes? Não tem como. Não tem como. Como que nós não chegamos doentes e não somos curados? Como que nós não chegamos muitas vezes financeiramente ruim e melhoramos as nossas finanças? Porque em Cristo Jesus, nesse Cristo que nós obedecemos, nós entendemos que nós temos que ser prudentes com as nossas contas, gastar menos do que nós ganhamos. Como que nós não melhoramos a finança? Como que nós chegamos com um casamento destruído e nós escutamos na palavra da igreja de Cristo que nós precisamos amar nossa esposa como Jesus amou a igreja, que as esposas precisam respeitar os seus esposos, que nós temos os nossos papéis, que ninguém é maior e melhor que ninguém, cada um tem a sua função, a esposa e o esposo. Como que o casamento não vai dar certo? Como que não vai melhorar? Em Cristo Jesus, irmãos, nós temos tudo, eu falei. Agora o que nós não podemos propagar e colocar no coração das pessoas, que a igreja é feita para isso. Por quê? Porque cada um dentro da sua necessidade vai querer vir na igreja para suprir só aquela necessidade. Mas sabe o que acontece? Daqui a pouco surge outro problema.
Aí você vai voltar na igreja, ver se tem no cardápio da igreja aquela solução e você vai requerer aquele produto. Aí daqui a pouco vai surgir outro problema. Aí você vai de novo. Então, irmãos, a igreja não é uma organização, uma ONG, uma associação para resolver os problemas das pessoas. Não é. Jesus mesmo disse assim, ó, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Agora, se nós virmos para a igreja, se nós aplicarmos uma igreja na nossa vida, qual Cristo é o centro, qual nós obedecemos, qual nós desfrutamos, qual nós reconhecemos, qual nós não envergonhamos, sabe o que vai acontecer? Nós vamos encontrar refrigério para todos os nossos problemas em Cristo Jesus, sem deturpar o propósito original da igreja, que é nos salvar, que é a vida vindoura, e não a solução dos nossos problemas. Se fosse assim, se a igreja fosse uma organização, que é um organismo, para resolver problema nosso, irmãos, nós não vimos os apóstolos, os discípulos, as pessoas sofrendo, morrendo, sofrendo impunidade, nós não vimos. Eles praticamente difundiram a igreja, eles startaram a igreja do primeiro século. Os discípulos, Paulo. Então, como eles teriam a solução para todos os problemas deles. Nós não ia vermos Paulo falar em Filipenses que ele aprendeu a viver na fartura e na escassez. Como? Como que ele vai viver na escassez, sendo que a igreja fala que você não pode estar na escassez? Então, ou Paulo está mentindo, ou nós que estamos mentindo. Não tem duas verdades, nem duas mentiras. Um é verdade e o outro não é. Se a igreja fosse um lugar onde nós suprimos as nossas necessidades pessoais, Paulo não tinha dito isso. Aprendi a viver na bonança e na escassez, passar frio e me aquecer. Aí ele fala, mas tudo posso naquele que me fortalece. Nós não ia vermos, isso aqui estava fora da Bíblia. Aí naquele texto que nós lemos, ele fala realmente o que ele encontrou através da igreja de Cristo. Ele fala assim, eu resumo a esterco. Eu resumo a nada o que eu tinha e conhecia comparado com o Cristo que eu conheci. Ele fala assim, eu comparo a esterco. Sabe, irmãos, o que é você comparar a esterco? Um cara culto, de uma família conhecida, influente, em toda a tradição judaica. Dupla cidadania, romano e judeu, de pai e de mãe. Tinha o green card da época. Tinha tudo. Foi aluno do Gamaliel. Era como se ele estivesse estudando em Harvard, hoje. Vocês estão dando risada do quê, né? Harvard, não? Harvard. Era a mesma coisa se ele estudasse lá em Harvard, irmãos. O que foi, Bia? Imagina, irmãos. Quando ele fala, aprendi a viver na bonança e na escassez, então queria dizer que ele também teve bastante dinheiro. Aí sabe o que ele fala? A essência da igreja que ele encontrou, ele fala assim, eu resumo a esterco, a nada. Tudo que eu tinha, o que eu conhecia, merante o que eu conheci em Cristo Jesus e na sua verdade. Ele desvalorizou, descredibilizou tudo aquilo que era para trás para encontrar o verdadeiro valor. Essa é a essência da igreja. Mesmo passando necessidade, mesmo sem roupa, mesmo passando frio, mesmo que a sua vida financeira esteja ótima, mas algum problema psicológico, familiar, conjugal, qualquer coisa, em qualquer âmbito, qualquer esfera que nos perturbe, qualquer coisa, irmãos. Em Cristo nós já somos mais do que vencedores, e esse é o papel da igreja. Defender aquele que veio na verdade e que vai voltar através da verdade. Esse é o papel da igreja. A igreja não é um clube, a igreja não é uma farmácia. E outra coisa que a igreja não é o fã-clube de Jesus, irmãos.
A igreja não é o fã-clube de Jesus. As pessoas acham que a igreja é fã-clube de Jesus, que ela foi instituída para ser um fã-clube de Jesus. Um lugar onde as pessoas se encontram porque elas admiram Jesus. Olha aqui, irmãos, qual que é o papel de um fã-clube? Um fã-clube é um clube de fãs, é uma associação de indivíduos dedicado a expressar sua admiração por uma pessoa ou por alguma coisa. Deixa eu te falar, onde está escrito que Jesus pediu para nós admirarmos Ele? Aonde? Jesus nunca pediu para nós nos admirarmos. Jesus pediu para nós obedecermos e imitarmos. Sabe por quê? Porque nem todo mundo que admira você obedece e imita. É verdade ou não é? Quantas pessoas é fã do Neymar? Admira o Neymar, só que não votaram no mesmo candidato que o Neymar expressou o seu voto. Jesus não pede para nós nos admirarmos. Jesus fala que nós precisamos obedecer e sermos imitadores dele, como Paulo diz. Você acha que Jesus lavou os pés dos discípulos para nós admirarmos aquele ato só? Nossa, que lindo! Meu Deus, olha o coração desse homem. Lavou os pés dos discípulos. Não, ele lavou, não foi para nós admirarmos, é para nós usarmos como exemplo e replicar aquele ato. Dizendo assim, aquele que quer ser o maior tem que ser o menor, o último será o primeiro. É possível, sabe por que é possível? Porque ele fala, eu mesmo sendo Deus. Ele imaginou, né? Não falou, mas eu penso, eu mesmo sendo Deus, de todo o meu poder, eu estou mostrando que é possível você lavar o pé do seu irmão, honrar o seu irmão. Ele não fez aquilo só para admirar. Você imagina se nós usássemos a Bíblia como um livro de admiração? Ah, Jesus perdoou. Nossa, que lindo, mas eu não perdoo, foi ele, né? Eu tenho até um exemplo. Marquei aqui, tem dois exemplos. O jovem rico e Nicodemos. Duas figuras que admiraram Jesus, mas não obedeceram Jesus. Abre aí João 3, vamos ler 1 e o 2. Olha lá, havia um fariseu chamado Nicodemos, vocês conhecem, que era líder dos judeus, era líder, tá, irmãos? Uma noite ele foi visitar Jesus e disse, Rabi, olha a verbalística e a expressão de quem admira uma pessoa. Preste atenção. Rabi, mestre, nós sabemos que o Senhor é um mestre, que Deus o enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Olha a admiração. Isso aqui é admiração de um fã. Isso aqui não é um ato de um discípulo. Sabe qual que é o ato de um discípulo? Um ato de uma pessoa forjada numa igreja verdadeira, num evangelho verdadeiro. É o exemplo que nós temos em João 6,66 ou 14,66, não lembro. Quando Jesus disse, eles disseram assim, Senhor, mas não é dura essa palavra que o Senhor fala para eles? Aí Jesus fala, você não quer ir embora com eles? Aí vocês vão ver agora a atitude de uma pessoa que não era fã de Jesus, elas eram discípulos de Jesus. Sabe o que elas falaram? Para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Esse é o papel do cristão. Jesus não é instituído, não foi morto, não pagou um preço para ser admirado. Pagou um preço para ser imitado e para ser obedecido, reverenciado, glorificado. O que aconteceu? Próximo 3 lá, rapidão. Jesus respondeu, afirma ao Senhor que isto é verdade. Está vendo? É verdade o que ele falou, o Senhor é o mestre, o rabi, nós temos certeza que é o enviado de Deus pelos milagres, as coisas que faz. Jesus fala assim, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Próximo. Nicodemos perguntou, como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe? Aqui já começou a atitude de um
admirador de Jesus. Ele já não quis entender que ele precisava nascer de novo, negar toda a sua cultura, os seus princípios, as suas amizades, a sua família. Não, ele já começou a mudar. Mas, Senhor, como que eu posso voltar para a barriga da minha mãe? Como que eu posso fazer tal coisa? Aí Jesus ainda foi meio sarcástico. Ele falou, meu Deus, mestre da lei, e não está entendendo? Essa é a atitude de um fã de Jesus, um admirador de Jesus, irmãos. E Jesus não foi instituído, a igreja não foi instituída para nós virmos aqui cultuar ou admirar uma divindade, um fã. Não! Jesus, a igreja foi instituída para nós obedecermos, para nós cumprirmos princípios, mandamentos, fundamentos. Obedecermos. Esse que é o papel de um cristão. E hoje nós vemos as pessoas usar a igreja como um fã-clube. Eles admiram Jesus, eles gostam de... Eu já vi nego falar até que flerta com Jesus. Que Jesus é bacana, que ele é descolado, né? Já viu o linguajar dessas pessoas, principalmente artista? O Jesus é meio descolado, ele é bacana, eu gosto de Jesus, ele é bacana. Ele é descolado, viu aquela artista aquele dia? Eu não vou falar para mim não ser censurado. Será que eu estou valorizando o passe ou não? Não vou falar para não ser censurado. Ele é descolado. Que descolado, ele é santo, rapaz. Eu não sei se alguém descolado morre na cruz para salvar a imundícia da vida que nós éramos. Alguém descolado faz alguma coisa por alguém? Só morre na cruz, só se torna maldito, é prego no madeiro alguém que é santo. Alguém que cumpre um propósito. Alguém que tem um propósito. Você está entendendo, irmãos, como que é a visão das pessoas? Por isso que ninguém leva a sério. Por isso que as pessoas quebram todos os princípios regulamentadores do culto. Hoje o culto não tem mais um regulamento, pode fazer o que quer, pode usar da forma que quer, pode expressar da maneira que quer. Por quê? Porque eles acham que Jesus é algo que precisa ser admirado. Que a igreja não é a coluna e o baluarte do Deus vivo, que nós não somos o santuário de Deus, que a igreja é um clube. Que a igreja é uma farmácia, que a igreja é uma associação onde nós nos reunimos porque todos nós admiramos uma divindade. Não é, irmãos. Pode falar, pastor. E admiração, ela vai, partindo disso aí, a admiração ela tem um ponto de partida e um ponto final. O ponto de partida é o que aquela pessoa tem a te oferecer, e o ponto final é quando aquela pessoa falar não para você. Aí a admiração acaba. Porque enquanto o Neymar era uma figura que agradava as crianças, ainda continua sendo, e não tinha exposto a sua opinião, tinha pessoas que o admiravam. Por ele expor a sua opinião,
cada um tem a sua, as pessoas já não o admiram. Agora fala para mim, como que nós podemos aplicar da mesma forma a questão de admiração, de fã ou de discípulo e obediência, aquele que não tem sombra de variação, aquele com a palavra fala que nem a altura, nem a profundidade, nem principados e potestade, nada pode nos separar do seu amor. Você acha que nós conseguimos ter limite, começo, princípio e fim de admiração? Não, irmãos, nada. Ele se entregou na sua totalidade, na sua santidade por mim e por você. Ele não é digno só de admiração. Ele não é digno só de admiração. Ele é digno de obediência, de reconhecimento, de você matar no peito e falar: eu defendo a bandeira de Cristo Jesus, eu defendo a igreja de Cristo Jesus. Não, mas eu vou ficar triste com você. É melhor você ficar triste que não tem poder sobre minha vida do que eu cair na mão de um Deus irado. Você prefere que as pessoas fiquem tristes com você ou Jesus fica triste com você? Isso que Jesus é digno. Isso que Jesus é digno. Ele não se esforçou, irmãos. Ele sendo Deus, ele se despiu de toda a sua glória. Por mim e por você. Passou por um escárnio, por uma vergonha, zombaram dele, por mim e por você. Como que uma pessoa dessa é somente digna de admiração? É muito pouco. Vocês podem me admirar, qualquer outra pessoa, sabe por quê? Porque eu tenho minha limitação e qualquer hora, qualquer momento eu posso não entregar o que você acha que eu tenho que te entregar e posso te frustrar. Agora Jesus, irmãos, Jesus não. Jesus é suficiente. E a igreja verdadeira, ela tem que refletir e representar Jesus. Senão, não é a igreja de Jesus, não é a igreja bíblica. Nós não podemos ser fã de Jesus. Nós precisamos ser discípulos. Lembra do jovem rico que eu falei? Não vou nem abrir para ir mais rápido. Bom mestre. Está vendo a atitude de um fã? Bom mestre. O que se chama de bom? Bom só tem um, o Pai que está no céu. Quando Jesus falou para ele vender tudo que ele tinha, o dinheiro para seguir, Jesus não era mais bom. Isso é a atitude de um fã. Justamente, eu até marquei esse deixa eu ver se eu marquei esse texto aqui, que é a primeira evidência de fãs de Jesus. Nós temos em João 6, vamos ler o 1 e o 2, que é justamente isso. Enquanto Jesus vinha numa sequência de milagres, a multidão estava seguindo Jesus e falando que eles iam levantar Jesus, João 6, 1 e 2, que eles iam levantar Jesus como rei e que Jesus era o cara, até o dia que Jesus desligou o soro deles. Molhou o carvão dele assim. Você não vai fazer nada para provar que você é de Deus? Ele falou: eu vou fazer o quê? Mas eu sou o próprio pão vivo que desceu do céu. Vocês ficam correndo atrás do alimento que perece, sendo que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ali, irmãos, acabou a admiração em Jesus. Eu estava até falando hoje, em um concílio que nós estávamos fazendo, eu até falei isso, um concílio. Aquelas pessoas que gritaram Barrabás, Jesus não Barrabás, com certeza 90% era essa que Jesus negou o pão. Com certeza. Olha lá. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Próximo. Uma grande multidão seguia olha lá, preste atenção. Uma grande multidão, o fã. Você já reparou, irmãos, que quando a essência de fã sempre tem bastante gente? E quando a essência de discípulo só tem 12, e um ainda escapa, né? Está vendo a essência? Porque discípulo, ele requer obediência. Fã, ele só exige admiração, e admiração se obedece se você quiser. Olha lá, olha os fãs lá, uma grande multidão o seguia. Aquela multidão ali, irmãos, era aquela 5.000 homens, fora crianças e mulheres que Jesus multiplicou o pão. Fora mais uma galera que tinha chegado, porque passaram o rádio para o pessoal, falou: rapaz, tem um cara aqui que faz chover pão e coisa.
Aí nego já pegou o transporte e foram tudo atrás de Jesus. Barco, ônibus, charrete, tudo. Lotou. Então nós imaginávamos 5 fora as crianças, 7.000 pessoas, mais as pessoas que chegaram lá, uma grande multidão o seguia. Por que as multidões o seguiam? Porque elas acreditavam que ele era o Messias, a profecia messiânica, o cumprimento, o rei dos reis, leão da tribo de Judá, estrela da manhã, aquele qual vinha nos salvar do cativeiro, da inimizade de Deus. Não, por quê? Porque ele tinha visto os milagres que Jesus tinha feito. Curando os doentes. Próximo. Ele subiu no monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Irmão, você entendeu? Eles viram, nós vamos continuar. Eles viram o milagre que Jesus tinha feito. Curando os doentes e dando o que de comer para as pessoas. E as pessoas estavam seguindo Jesus por esse propósito. Mas se esse propósito fosse o propósito verdadeiro de Jesus, Jesus tinha continuado fazendo. Próximo. A Páscoa, a festa principal. Ô, Daiane, não, é só ter aí. Eu não vou ler longo. Essa multidão, eu vou dar uma resumida. Essa multidão, irmãos, que seguia Jesus, sabe o que aconteceu? Lá na frente, quando eles pediram para Jesus fazer o milagre, Jesus não fez, essa multidão abandonou Jesus. Esse é o fã-clube. E ali ficaram os verdadeiros discípulos de Jesus. A diferença do discípulo, Jesus quando chamou Pedro, depois de uma grande pesca, que ia resolver o seu problema financeiro, que ia fazer um capital de giro, ia reformar o barco, Jesus falou assim, ó, larga tudo e siga-me. Ele largou tanto os peixes como todo o seu capital que tinha e seguiu Jesus. Quando você é discípulo, você larga para seguir. Quando você é fã, você quer receber, você segue para receber. Eles largaram para seguir Jesus. Isso, irmãos, é outra evidência de que a igreja não é um fã-clube de Jesus, e nós mostramos a primeira evidência de ser um fã de Jesus é seguir Jesus por um interesse. A palavra fala que a multidão seguia porque tinha visto os milagres. Então tinha um interesse. Qual que era o interesse? Um benefício próprio. Isso é ser fã-clube. E como a igreja não é um fã-clube, nós não podemos vir para a igreja com interesse próprio. Eu vou para a igreja para me libertar. Eu vou para a igreja para resolver minhas finanças. Eu vou para a igreja... Todas as esferas. A igreja não é esse propósito, mas uma coisa eu te falo, que se você encontrar Jesus verdadeiramente, os seus problemas vão se tornar muito mais leves. Porque ele fala assim, ó, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é leve. Ele ajuda nós a carregarmos os nossos problemas. Partindo de Jesus. Partindo de Jesus. Esse é o propósito da igreja, apresentar um Jesus. Lá no primeiro texto, já até fala, né? Um dos propósitos. Olha lá, ó. Essa é a verdade e a seguinte. Sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada pela igreja. Essa é a verdade. É a seguinte. Ele se tornou ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. Essa é a palavra que a igreja tem que apresentar para as pessoas. Essa é a essência da igreja. Eu vou dar um pitaco aqui só, rapidão, para nós acabarmos. Abre Efésios 5, 21, 33, faz parte desse bloco 1 ainda. Efésios 5, 21, 33. Nós falamos do que a igreja não é, e nós vamos falar aqui agora o que a igreja é, o que a Bíblia nos apresenta como igreja. Eu vou falar só um pouquinho e nós continuamos no outro texto. 5, 21, 33. Né? Olha lá, ó. Seja obediente uns aos outros, pelo respeito que tem por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja.
Como que não tem igreja? Então a autoridade de Jesus ia estar onde? E quem que é a autoridade máxima da igreja? Quem rege a igreja? Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o salvador da igreja. Ele tem autoridade e ele é o salvador da igreja, que é o seu corpo. Olha aí, irmão, tá vendo como começa a se formar algo? Nós temos a autoridade, nós temos o Salvador, e ele já nos representa como um corpo. Já começamos a ir para a parte do corpo, que é o seu corpo próximo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, a igreja é obediente a quem, irmãos? A Cristo. E como que nós obedecemos Cristo? Através do quê? Da palavra que ele nos deixou, que é o próprio Cristo. Não é no que eu acho, no que eu penso. Irmão, se eu falar alguma coisa, se eu impor alguma coisa para a igreja ou qualquer outro pastor que não seja bíblico, vocês têm todo o respaldo bíblico para não obedecer. Fala, eu não faço isso aqui. Isso aqui está fora, mas lógico, por isso nós falamos que tem que ler e conhecer. Senão como você vai saber que aquilo ali não tem fundamento bíblico? Não, isso aqui eu não faço. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Quem pagou um preço para a igreja, irmãos? Foi o homem. É o homem que pagou um preço pela igreja? Não, foi Cristo que pagou o preço pela igreja. E ele aqui faz um paralelo entre o casamento, esposa e marido e esposa, e ele e a igreja. Marido, ame sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ou seja, se Jesus deu a vida pela igreja, nós temos que dar a vida pela nossa esposa. Se Cristo amou a igreja, nós precisamos amar a nossa esposa. Próximo. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus. Olha aqui, irmãos. Olha aqui como isso aqui é sério. Preste atenção. Ele fez isso para dedicar... O que ele fez? Amou a igreja a ponto de dar por ela. Isso que ele fez. Para que ele fez isso? Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus. Lavando-a com água e purificando com a sua... Com o quê? É com azeite que ele purifica? Olha lá, com o que ele purifica? Lavando-a com água e purificando com a sua palavra. A única coisa, irmãos, que purifica a igreja, que nos purifica, que nos molda, é a palavra de Deus, não tem outra coisa. Pode inventar qualquer outra coisa e não tem. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus. A igreja é uma dedicação a Deus, onde nós cultuamos o Senhor. Ele quer que nós o cultuamos e o reverenciamos. Próximo. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Olha lá, irmão, volta, Dani. E fez isso para também poder trazer para perto de si, para perto de quem? De Jesus, a igreja, em toda a sua beleza, pura, perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito.
E assim, irmãos, essa aplicação dessa palavra é no contexto geral de organização, de funcionalidade, de obediência, porque não dá para nós aplicarmos para o individual. Nossa, o irmão tem um pecado, vamos expulsar ele da igreja porque ele está impuro. Não, nós temos os princípios. Vamos corrigir, chamar testemunha, levar a igreja, depois fazemos o que tem que fazer. Jesus nos ensina. Mas essa beleza, essa pureza, essa perfeição é na funcionalidade, nos fundamentos, nos princípios da igreja em geral. Porque a igreja não é feita só de nós, das nossas presenças. Ela é feita de uma funcionalidade, de uma liturgia, de palavra, de obediência, de mandamento, de amor, de comunhão. Então, se nós aceitarmos, se nós deixarmos, se nós não ensinarmos a conduta do cristão, nossa, o que vai acontecer? A igreja vai manchar, ela vai ser imperfeita, ela vai ser impura. Está vendo como nós nos preocupamos com o que Jesus quer da igreja? Irmãos, pode ser todo mundo que está aí ser santo, não ter nada perante o Senhor. Se nós trazemos uma palavra que não seja verdade, que vai na contramão da palavra, a igreja está imperfeita. Ela já está impura. Vocês estão entendendo como isso é sério? E fez isso também para trazer para perto de ser igreja em toda a sua beleza, na sua totalidade, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Isso aqui é impossível ser aplicado para nós, irmãos, porque como que nós não somos imperfeitos, né? Como que vai aplicar para nós, sendo que nós somos imperfeitos? Isso é na coletividade, tanto na obediência de todos como membro, na funcionalidade e na sua estrutura. Estrutura teológica, na sua liturgia, no seu propósito, no seu fundamento, tudo essas coisas. Próximo. O homem deve amar a sua esposa assim como ama seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Próximo. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Quem alimenta a igreja? Quem sustenta a igreja? O que eu falei? Que só na igreja nós encontramos nutrientes específicos para a nossa vida espiritual, que por um tempo talvez não faça falta, mas depois nós vamos ver a deficiência como vai faltar. Olha lá, porque ninguém odeia seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu próprio corpo, fazendo um paralelo com o corpo físico. Eu não odeio o meu corpo, por isso eu alimento ele e alimento bem. Eu cuido dele, de tanto que eu amo ele. Fica aí, Daiane. Volta. O povo fala que nós temos que tomar água, né, irmãos? Eu tomo coca, que diz que a coca tem 90 e pouco % de água. Eu fiquei admirado quando eu fiquei sabendo isso aí. Diz que é pura água a coca. E é mesmo, ela é líquida, não é sólido. É água, gente. Como que não é água aqui lá? Então eu cuido do meu corpo. Cada um alimenta e cuida do seu. Aí, irmãos, o interessante, como Cristo faz com a igreja. Então, quem que alimenta a igreja? Cristo. Como que Cristo alimenta a igreja? Com a palavra. Ele ofereceu ele como água para aquela mulher samaritana. Ele ofereceu para essa multidão a sua carne como alimento. O alimento que não perece. Então nós encontramos em Jesus tudo que nós precisamos para ser suficiente para a nossa vida, em todos os aspectos. Já colocou, né? Porque ninguém... Próximo, né? No 20, o 30. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Próximo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Próximo. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras. E eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. O que está falando? Você vai largar tudo para se tornar uma pessoa só em Cristo Jesus através da igreja. Quando ele faz
um paralelo com o casamento, quando você larga a sua família, larga no sentido, né, que você já não tem mais o compromisso com a sua família, não é largar de não ter mais contato, você se torna uma pessoa só com a sua esposa por causa da aliança, dos propósitos e dos princípios. Por isso que está falando lá, ó, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. Qual que é esse casamento de Cristo com a igreja? Quando nós largamos tudo, nós largamos por causa da igreja de Cristo. Nós somos uma pessoa só. Pode falar, Zé. Até os ministérios, mestres, pastores, profetas, tudo é para edificação da igreja. São os nutrientes que Jesus entendeu que precisava para a manutenção, para o desenvolvimento da igreja. Há uma verdade, há também, está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. E cada esposa deve respeitar o seu marido. Engraçado que não pede nem para a esposa amar, só respeitar, né, irmãos? Amar é só o homem. A esposa não precisa nem amar, só respeitar. Você viu que interessante? Eu não te amo, não vou largar. Não, mas você não precisa amar, nem a Bíblia fala, me respeita só, tá bom. Sabe por que Jesus falou isso, irmãos? Porque ele sabe onde há respeito, há amor. Não tem amor sem respeito. Então ele já resume, para não ficar com muita conversa, ame também, esposo, o seu esposo. Ele fala respeite, porque quando fala respeito, ele fala amar, ser submissa, entender, tudo. Ele agrega tudo, os adjetivos dentro de uma palavra só. Respeitar. Acabou. Irmãos, ele é um espetáculo. Próximo, né? Não, é só ter aí. Para nós não ser. Você está entendendo, irmãos? Esse é o primeiro. Nós vamos falar de muitos mais depois do que a igreja de Cristo, quem sustenta, quem dá autoridade, quem alimenta, quem faz crescer, quem preserva, é Cristo Jesus. Falamos do que a igreja não é, não são os seus atributos, suas características, a sua essência, e começamos a falar o que é a igreja, o que é a essência, o que é os seus atributos e o seu propósito. Se coloque de pé, por gentileza, irmãos. Semana que vem nós acabamos. Acabamos essa parte aqui, né? Acabamos assim. Vamos orar. Obrigado pela sua presença, tá? Amamos vocês. Persevere, leve essa palavra no seu coração, pratique ela. Não deixe, irmãos, nada e ninguém sufocar essa palavra. Jesus nos ensina na parábola do semeador que a palavra foi semeada, mas caiu em meio espinho, o outro diabo veio e sufocou, outras tristezas veio e sufocou, as dificuldades. Não deixa que nada não faça com que essa palavra germine na sua essência, no seu coração. Amém? Obrigado, Jesus, por mais esse tempo aqui, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado porque o Senhor nos sustenta, porque o Senhor nos dá direção, sabedoria, Pai, discernimento. E prosseguamos, Pai, em conhecer o Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá essa oportunidade, esse privilégio de aprendermos da Tua palavra de uma forma empírica, Pai, de uma forma clara, relevante e transparente. Nós te amamos. O Senhor é o nosso fundamento, a nossa rocha, Pai, a nossa verdade. Sustenta o Teu povo, sustenta a Tua igreja, Pai, porque aqui o Senhor é e vai ser sempre o cabeça da igreja. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nos leve debaixo da sua proteção para os nossos lares. Nos dê uma semana, um resto de semana abençoado segundo a tua vontade. Proteja o nosso país, as nossas crianças, e que seja feito segundo a tua vontade e não a nossa, Pai. Que tudo seja para a sua glória, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Estamos encerrados. Obrigado pela sua paciência. Amamos vocês.